E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, ótimo sábado pra você. Você tá percebendo que tá meio escuro aqui, porque como eu tô gravando de dia ainda, tá um sol pra cada um aqui em Jundiaí, como eu tô contra a luz, fica um pouco escuro. Mas com certeza você não tá aqui pela minha beleza, né? Você não tá aqui pela minha beleza, você tá aqui pelas informações. Então, eu quero... vou passar para vocês hoje. A gente vai fazer o comentando comentários, que eu sempre gosto de fazer nos pós-jogos, né? Para saber a opinião de vocês. E o empate de ontem foi muito frustrante para a torcida. Aliás, o São Paulo saiu sob vaias, né? No estádio ontem, depois que terminou o jogo. E quando acaba o jogo, eu já desligo, já ligo o vídeo para a gente gravar. Eu não vi, mas o time saiu vaiado. Quero saber, vou mostrar para vocês a opinião que o pessoal falou. A grande maioria é indignado, né? Que o desperdício de pontos, o segundo jogo em casa contra adversários que estão na parte de baixo da tabela, que o São Paulo empata, perdendo o pênalti. O primeiro foi contra o Sport. A gente vai falar sobre tudo isso. Antes, os presentes para os amigos, hein? Bonezinho, quando a gente chegar aqui a 171 mil inscritos no canal Barolo Jogos ou 550 mil no Barolo Vídeos, esses presentes vão para um amigo do canal, que comenta, que é inscrito, que participa, que deixa o like. Esse bonezinho aqui do São Paulo vai para você de presente. Esta camisa de treino oficial da minha coleção, gosto de mostrar os prêmios. A camisa oficial da minha coleção, todas muito bem cuidadas. Eu tinha uma outra blusa de frio que eu ia oferecer para vocês, só que ela, como eu comprei ela no Mercado Livre, ela já veio usada, ela não tá legal. A blusa é legal, mas ela não tá legal. Então eu ia separar essa, mas não vou, porque ela não tem qualidade. Essa aqui não. Essa aqui é praticamente nova, da minha coleção, Adidas. Então se inscreva aí no canal, já deixa o like para você não esquecer, porque aí o YouTube entende que o vídeo tem importância, relevância e divulga para mais pessoas, tá bom? Meus amigos, ó, eu sempre gosto de dar dicas para vocês aqui e a GoCase, que é nosso parceiro aqui, que tem as garrafinhas, mochilas de time, eles estão com uma promoção especial para o Dia das Mães e olha só, produtos especiais para o Dia das Mães, olha que legal. É claro que você tem que usar o cupom GOLBAROLO para você ter o desconto. Olha quanto produto legal que tem para você presentear sua mãe, sua esposa, porque eu, por exemplo, não tenho mãe mais, minha mãe faleceu em 2018, mas eu dou presente para a Érica, porque a Érica é mãe do João, do meu enteado, então é uma maneira de... Como meu enteado é Durango, tadinho, tem 16 anos, gasta toda a mesada pagando jantar para namorada, ele não tem grana. Então eu contribuo com ele para a gente comprar um presente para a Érica e eu também dou um presente para a Érica. Então se você quiser dar um presente para sua mãe, que tomara que você tenha mãe e tem essa possibilidade de dar um presente para sua mãe, como eu queria ter a chance de poder dar um presente para minha mãe. E você quer presentear ou sua mãe ou sua esposa, a GoCase está com um monte de produto legal, um monte olha, essas garrafinhas, esses copos térmicos, todos com desenhos super legais, super delicados. E claro, se sua mãe gostar de futebol, por que não presentear ela com alguma coisa ligada ao time do coração dela? Mas aproveita, tá? E usa o cupom GOLBAROLO para você ter aquele descontinho bacana. O desconto tá valendo de 10%, então é um desconto importante, é um desconto legal. Então aproveita, tá? E pô, se você tem mãe, caramba, capricha aí no presente para sua mãe, porque... quando você perde é que você vai ter a ideia. Eu não posso falar isso, porque quando eu tinha minha mãe, eu valorizava muito a minha mãe. Eu convivi 51 anos com a minha mãe, então eu fui um privilegiado. Então, mas se você tem a veinha viva ainda, além de tratar com carinho, eu presentei ela no Dia das Mães. O Dia das Mães não é só no Dia das Mães, para mim é todo dia. Vamos lá, meus amigos. O Zuba falou na Zubeldia, essas posturas, algumas posturas me irritam, assim. O Zubeldia falou, lamentou o empate, o primeiro tempo nos custou caro, o Fortaleza sempre dá trabalho, eu sei. E falou, acontece, agora virar a página, sabe, esse tipo de, o vida que segue, sabe, vida que segue. E aí, o que ele falou? Ele falou que o São Paulo não vai priorizar as Copas. Será que não? Será que se fosse o inverso, o São Paulo tivesse jogado com a Alianza Lima e fosse jogar na terça-feira contra o Fortaleza, será que ele não ia colocar o Cedric, o Enzo, e no jogo de terça-feira ele ia tirar o pé para os caras descansarem? Não adianta. Eu tô vendo agora, tá passando Inter e Verona, Valladolid e Barcelona. O Inter lutando pelo campeonato italiano, até porque o Napoli venceu, tá com praticamente todos os reservas jogando contra o Verona e precisando da vitória para ficar com o título, né? Ainda tá lutando, é um dos favoritos pelo campeonato italiano. E o Barcelona também, que está poucos pontos na frente do Real Madrid, pegando o Valladolid fora de casa com todos os reservas. Está mostrando o Rafinha no banco, o Lamine Yamal no banco. Lógico que você prioriza Copas, até porque Copas
É o único campeonato que o São Paulo tem chance, porque no Brasileiro não tem chance, não adianta, não tem chance. Mas eu fico muito preocupado com essa postura, porque o São Paulo você acaba priorizando, mesmo que inconscientemente, as Copas, vai passando nas Copas e o Campeonato Brasileiro fica em segundo plano. E aí, olha só, mais um empate com um time da parte de baixo da tabela perdendo pênalti. A gente já teve isso contra o Sport. E olha esse número, são 6 empates e uma vitória. 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, 6 empates e uma rodada, e uma vitória. Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro virou pontos corridos, nenhum time empatou tanto nas 7 primeiras rodadas. O São Paulo teve uma campanha parecida em 2021, quando fez um começo de campeonato péssimo. Nos primeiros 7 jogos não tinha conseguido nenhuma vitória, tinha 4 empates e 3 derrotas. Pelo menos agora tem 6 empates e uma derrota. E uma vitória. E o Zubeldia falou que prefere ganhar ou perder, porque aí pontua mais. Eu também, meio óbvio, né, Zubeldia? Então trata de fazer o time ganhar, não ficar, não empatar tanto. E eu não vi, ainda bem, gente comemorando que está invicto, né? Se empatar todos os jogos até o final do campeonato, termina invicto e rebaixado. Então, para mim, se puder até perder uns 2 jogos e ganhar os outros 2, que já estava com uma pontuação melhor na tabela. Mas essa questão que eu queria discutir com vocês, vai priorizar Copas? Não vai priorizar Copas? Acaba priorizando, gente, não adianta. Até porque o Campeonato Brasileiro vai até dezembro. Mas eu não sei, eu fico muito preocupado com isso. Vamos lá, o Hugo diz o seguinte, ó, Zubeldia teimoso e burro. Precisando fazer gol, ele coloca o Lucas na ponta esquerda. O Lucas seria o único que poderia render no meio. Luciano no meio, só rende no ataque. E André Silva na ponta direita. De titular, não rende em posição nenhuma. Precisa ser definido um batedor de pênalti oficial. O Wendel deixou o futebol em Portugal. Esse negócio do pênalti eu também fiquei pensando, viu, Hugo? Fiquei pensando que o São Paulo não tem um batedor oficial, né? Era o Caleri, é o Luciano, aí um vai bater o pênalti, um pega a bola. Outro... E você vê, 2 pênaltis desperdiçados e o São Paulo podia ter conquistado 4 pontos a mais do que conquistou se tivesse convertido os pênaltis e conseguido a vitória contra o Sport e contra o Fortaleza. O Luan falou o seguinte, o São Paulo não tem preparo físico, não tem esquema tático, não tem treinador, tem zagueiro improvisado de lateral, um lateral esquerdo medíocre, medroso e sem alma, um atacante que ajuda e muito, mas nunca bateu pênalti na vida. E com essa frescura, perdeu a chance de ganhar do adversário que não ganhamos há 11 jogos. O São Paulo não ganha do Fortaleza. Tem que colocar os meninos da base para resolver o que os mais velhos não fazem. Fora que tem que ter cobrança. Não tem treinador, sem contar essa belíssima diretoria. Enfim, Barolo, é somar 45 pontos e não passar mais vergonha esse ano. Você sabe que toda vez que tem um desempenho ruim assim, nos jogos do Campeonato Brasileiro, sempre a preocupação volta com os 45 pontos, que agora não são 45 mais, tá? 45 cai, é mais ou menos 48. Mas não quero nem pensar nisso, é muita humilhação, de novo você lutando para não cair. O Osmir fala o seguinte, mais um empate e na conta dos jogadores, resultado péssimo em casa. O que me preocupa é ter que aguentar essa diretoria amadora, ver o Wendel tropeçar nas próprias pernas, Ferreirinha, que pensou no Neto e não no excelente resultado que o São Paulo teria com o pênalti convertido, André Canela de Peroba. Nota 1000 é ver estádio cheio de leais guerreiros. Esse ano não será fácil. Muita gente também falou sobre o Ferreirinha querer bater pênalti, que ele não sabe bater pênalti. Do jeito que ele bateu, aquela paradinha... Ai, meu Deus do céu, esse craque, o craque fazendo paradinha já me irrita, você imagina um jogador comum como o Ferreirinha. O João falou o seguinte, 11 jogos sem vencer o Fortaleza, inaceitável. Não há cobrança no São Paulo. Não vencemos o Atlético Mineiro, Botafogo, Fortaleza e Bragantino fora de casa. Parece que os tabus são intermináveis. Cara, nem me fala em tabu, João, que eu fico pensando nos tabus... Quando que eu ia pensar que o São Paulo ia ter tabu contra o Bragantino? O Alê falou o seguinte, Ferreirinha agiu mal, igual ao moleque no pênalti. Ele claramente não sabe bater, mas quis cobrar para fazer graça pro Neto. É um irresponsável. Por que é a segunda pessoa que fala isso? Que eu coloquei aqui. Porque mais gente comentou isso, que ele quer fazer gracinha pro Neto para fazer os 10 gols pro Neto apresentar o programa lá dele de tanga. Então, muita gente falou isso, que ele tá pensando só nisso. Mas não dá para isentar o Zubeldia, que não consegue treinar esse time. Que futebol nojento desse time, de novo. E não vou passar pano pro Lucas Ferreira também, que tremeu a perninha diante do goleiro. Quando ele teve a chance cara a cara lá, e eu não sei se ele tremeu, mas perdeu um gol que podia também ter garantido a vitória. Aliás,
Ontem. Eu não lembro se foi no Instagram ou se foi no YouTube. Eu vi um comentário de um torcedor assim, respeito, mas eu acho engraçado. O cara falou assim, porque eu falei que o NBA lá deu um passe, ele deu passe pro Ferreirinha na hora do pênalti, né? Aí o cara escreveu assim, acho que foi no meu Instagram. Barolo, ele não deu só um passe, ele deu 2 passes magistrais. Um esse do Lucas Ferreira e outro pro Ferreirinha. Magistral. 2 passes magistrais. Aí eu fiquei pensando, o Palinha, que não jogou, não é no século retrasado, ele jogou não faz tanto tempo assim no São Paulo. Ele dava 10 passes desse por jogo. Por jogo ele deixava os caras na cara do gol. Eu tô falando de um jogador só, não vou nem citar mais, senão eu vou chorar aqui. Mas é isso. O torcedor tá contente porque o André Silva, durante 90 e tantos minutos, deu 2 passes, segundo ele, magistrais. É isso, como a gente vai apequenando, a gente não, como alguns torcedores vão apequenando cada vez mais o São Paulo. Então, atuação sensacional do André Silva, que ele deu 2 passes magistrais no jogo de ontem. Beleza, respeito a opinião, mas pra mim, magistral, pra mim, esse time do São Paulo de magistral só tem a torcida, viu? Você me desculpa. Antes da gente falar do Cueva e dos lesionados que podem voltar, deixa eu só avisar, somos patrocinados pela Catel, amanhã tem Chelsea e Liverpool. Amanhã pela primeira vez eu vou apostar contra o Liverpool, vou apostar no Chelsea, porque o Liverpool já foi campeão, já não tá nem aí. Vou apostar no Chelsea, campeonato internacional, tem rodada do Campeonato Brasileiro, mas não tô nem aí. Então se você quiser se divertir com apostas esportivas, sempre eu falo isso, se divertir, não é ganhar dinheiro, ficar rico, porque não fica, tá? Não fica rico, já tô avisando. Não fica rico, não se iluda, não fica rico. Mas no meio não fica pobre, porque pobre dá pra ficar. Então não fique pobre, divirta-se com apostas esportivas. Vai lá, faz uma apostinha baratinha pra você se divertir. Aposta 5 ali, 5 aqui, 15 no máximo, é a minha dica. Eu faço isso. Eu não vou mentir pra vocês, eu faço isso. Se você quiser se divertir, o link tá aqui embaixo. Você entra na KTO, faz o seu cadastro, se diverte e com apostas esportivas. Pra mim, amanhã é da Chelsea 2-1, me cobre aí na segunda-feira. Aí o Liverpool vai ganhar de 8-0, pode ter certeza. Mais uma vez, o Zubeldia teve que responder sobre lesionados. Eu queria fazer uma pergunta para você, me ajudar, que você tem memória melhor que a minha. Quando foi a última vez que o médico do São Paulo deu a cara a tapa para falar? Qualquer coisa, para fazer qualquer... Como é que foi o churrasco que ele fez domingo, se ele gosta de pizza de mussarela. Quando foi a última vez que o médico ou responsável pelo departamento médico do São Paulo deu a cara a tapa para se explicar para os 22 milhões de torcedores sobre a situação de algum lesionado? Eu, sinceramente, não me lembro. Eu lembro que o Dr. Gelol, o Dr. Sanches, que eu chamo carinhosamente de Dr. Gelol, acho que mais ou menos uns 40 anos atrás, ele falava, quando podia entrevistar ali, quando a imprensa estava todo dia no CT, perguntava, o fulano, e o médico falava, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Hoje eles colocam na lomba do Zubeldia, para o Zubeldia falar. E o Zubeldia falou outro dia, acho que vocês têm que perguntar pro departamento médico. Zubeldia, a gente gostaria de perguntar, cadê os caras do departamento médico que não dão uma cara a tapa para explicar essas lesões aí? Típico da postura dos caras do São Paulo, né? Que o Casares é assim, o Belmonte é assim. Na hora da dificuldade ele some, na hora que não tá bom ele some. Ele só quer aparecer na boa. E os médicos nem isso, né? Não querem aparecer nem na boa. Mas eu acho que não é questão de querer aparecer, é dar explicação pra torcida. O clube é do São Paulo, do torcedor. O São Paulo é do torcedor, não é de vocês. Então vocês têm que dar satisfação. E não é pro jornalista. O jornalista é só um caminho, é para nós, torcedores. E o Zubeldia falou, foi perguntado do Oscar, disse que Oscar não deve voltar porque precisa treinar mais. Então o Oscar tá fora, não vai jogar contra o Alianza Lima. Aí ele falou do Pablo Maia, que pode voltar, mas precisa treinar mais. Então, se o Oscar precisa treinar mais, não vai voltar, o Pablo Maia precisa treinar mais e vai voltar. E sobre o Arboleda, o segundo Zubeldia, ele tá disponível. Mas aí eu pergunto, ele tá treinando? Eu preciso treinar mais também. Então, desses 3 aí, qual foi o último jogo do Oscar, gente? Eu nem lembro qual foi. Foi no Paulista? Contra o Palmeiras? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Ou ele jogou o Brasileiro? Eu não lembro. Qual foi o último gol do Oscar? Eu não lembro. E o cara não volta. Lesão na coxa e não volta. Então... E aí, só para finalizar, o Alianza Lima jogou ontem foi sexta, jogou ontem pela 11ª rodada do campeonato peruano, perdeu pro Cienciano por 1-0, gol de pênalti. Adivinha quem marcou? A foto que você tá vendo na capa do vídeo é do Cueva na hora da cobrança, a barriguinha dele protuberante, ele meteu uma... ele bateu no canto assim, deu uma meio paradinha assim e saiu comemorando com a cara...
Ai, meu Deus. Hoje, no time de hoje, o Cueva era um Messi no time de hoje do São Paulo. Se ele já tinha gente que babava ovo pra ele naquela época, tomando Itaipava, você imagina hoje que não tem meio de campo. Hoje o Cueva ia ser o Messi do São Paulo. Ia ser estrela do São Paulo. É o que sobrou pra nós. Meus amigos, olha só. Eu vou postar, agora que horas são? São 20 para 5. Eu vou postar esse vídeo umas 5:30 da tarde. Às 6 horas, 7 horas, eu vou participar de uma live junto com o pessoal do Manicômio Tricolor, tá? Hoje tem QG Tricolor, mas hoje eu serei desfalque, porque eu tenho os compromissos à noite aqui. E a gente volta na segunda-feira. Amanhã eu vou dar uma folga para vocês, vou descansar também, porque semana puxadíssima, muito trabalho pela frente. Na segunda, a gente volta para fazer já o pré-jogo, porque terça-feira o São Paulo joga pela Libertadores. Se inscreva no canal, quero saber a sua opinião sobre essa história de priorizar Copas. Para mim não tem que priorizar nada, tem que pensar em tudo com a mesma proporção. Pode até pensar mais na Libertadores e tal, mas o Campeonato Brasileiro não pode ser deixado de lado, que esse campeonato é lazarento e traiçoeiro. E a gente está falando tanto de jogador ruim, de tudo. Para mim, a humilhação suprema de uma instituição de futebol é ser rebaixado. Então, o São Paulo só tá faltando isso, mas e o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Deixa a sua opinião aí, tá bom? Quero desejar para você um ótimo final de semana, ótimo restinho de sábado e um domingo abençoado. Não esquece, dá um beijo na sua mãe se você tiver, tá? Por minha conta. Fala assim, o Barolo mandou um beijo para a senhora e eu vou dar o meu beijo também. Fiquem com Deus, a gente se encontra segunda-feira. Tchau, tchau.